Tempos de Escravidão, de Viviane Regina Catapano, parte 2, capítulo 10. Aurora esmerava-se na tentativa fracassada de cessar o sangue que jorrava pelas feridas do filho. Já Petrônio sentia-se de mãos atadas, no aguardo do médico. Se o socorro não vier, o nosso filho morrerá, declarou a esposa. Petrônio respirou profundamente, não sabendo como lidar com os próprios sentimentos, tampouco como encarar a esposa que, de certo, o culpabilizaria ao minimizar da situação, que tenderia a piorar por via da espera prolongada. Tenha fé em Deus. Tão logo João adentrará por aquela porta junto ao médico. Ter fé em Deus? O que o Senhor meu marido sabe a esse respeito? Aurora o mirou desconsoladamente. Naquela ocasião, somente o milagre libertaria Miguel do sofrimento, devolvendo-lhe o vigor de outrora. Petrônio calou-se, atestando a sua hipocrisia ao feito de mencionar o nome de Deus em face das barbáries por ele cometida. De repente, o escravo João adentrou esbaforido o aposento, e para a surpresa do casal, ele se encontrava sozinho. Onde está o médico? Por que não acatou a minha ordem? Petrônio demonstrou a sua indignação. Acalme-se, meu marido. Deixe João respirar a fim de nos dilucidar o acontecido, pediu a esposa em mesma aflição. Buscando o ar que lhe faltava, João se explicou. Senhor Petrônio, procurei o médico como me foi ordenado. Chegando em sua residência, eu fui informado por sua senhora que ele havia partido da cidade e que o seu retorno se dará no aproximado de 5 dias. Petrônio, faça alguma coisa por nosso filho, ou eu mesmo o farei. A esposa o intimou. O que quer que eu faça? Petrônio simulou a sua falta de entendimento. Que convença Dona Esméria a salvar o nosso filho, enunciou a esposa. Convencê-la? Petrônio engoliu a seco a saliva. Minha esposa, não seja tão ingênua. A escrava não atenderá à minha solicitação. Esqueceu-se de que horas atrás eu a castigaria no tronco se não fosse por seu súbito desfalecimento. Por certo, a sua ira se refletirá em Miguel, almejando-lhe a morte no intento de se vingar. Meu marido, se conhecesse intimamente o coração de um escravo, não diria isso. Dona Esméria auxiliou-me na criação do nosso filho. Ela nunca lhe faria mal, nem mesmo a você que sempre a tratou com desdém. Aurora notou o sorriso de João, que baixou o olhar. Receando uma rejeição, Petrônio outorgou uma nova determinação ao escravo. Notifique a Dona Esméria que o seu senhor requisita a sua presença imediata. João fez menção de se retirar, ao ouvir o proferir enfático da patroa impedimento. João, fique. É Petrônio que deve se retratar com Dona Esméria. Quer que eu me humilhe para uma escrava? Você está fora de si, ralhou o marido. Não, Petrônio, eu quero que salve a vida do nosso filho, porquanto atente-se de que o tempo seja o nosso aliado, ou meramente o nosso inimigo. Escolha qual deles deseja opinar. Reparando na hesitação do marido, Aurora tomou a iniciativa. Falarei com Dona Esméria. Não, eu falarei. Petrônio barrou a passagem da esposa e, deixando-a sob a proteção de João, encaminhou-se para o quarto da escrava. Leves batidas foram conferidas na porta, que rapidamente se abriu. Sinha Aurora permitiu meu repouso no dia de hoje, estremeceu Dona Esméria. Eu sei disso, asseverou cabisbaixo para o espanto da escrava, que nunca o viu desviar o olhar. O senhor necessita de algo? Arriscou-se a perguntar. Que salve o meu filho. Petrônio foi taxativo. Senhor, se me conceder alguns minutos, eu prepararei um unguento. Que seja breve, concordou ao questioná-la. Por que presta-me assistência com tanta empatia, se eu só lhe causo dissabor? Porque somos filhos de um único Deus, seguramente irmãos em auxílio. Temendo o furor do patrão, a escrava suspendeu os dizeres que faziam referência à sua fé. Em compadecimento, Petrônio contemplou a menina que gemia em seu leito enquanto dormia. O unguento está pronto, podemos ir, anunciou Dona Esméria, ao perspicazmente notar a preocupação de Petrônio. Edete ficará bem até o meu retorno. E sem mais delongas, ambos foram ao encontro de Miguel. Capítulo 11.
Sentada numa poltrona, Aurora premia as mãos num prantear soluçante. Adentrando no aposento, Dona Esméria não perdeu tempo, agilizando-se nos cuidados a Miguel. O escravo João, que se encontrava próximo, seguia à risca todas as instruções. Enquanto João passava com as pontas dos dedos o unguento nos ferimentos de Miguel, a escrava orava em seu dialeto, com um terço de madeira em mãos. Isso é mesmo necessário? Interpelou Petrônio. Deixa, por favor, pediu a esposa. Diante do sofrimento ocasionado ao filho, Petrônio consentiu a oração, sendo o mínimo a se fazer. Entretanto, vozes foram ouvidas do lado externo da casa grande. Temendo a possibilidade de uma rebelião, Petrônio foi averiguar o sucedido, pasmando-se com o evento testemunhado. Os escravos que lhe serviam na propriedade acompanhavam Dona Esméria em seu clamor. A crença dos escravos é real, sempre foi, garantiu João. Ore conosco pela saúde do senhorzinho Miguel. Petrônio deu-lhe as costas. A esposa, que a tudo observava, se levantou, surpreendendo-o com um caloroso abraço. Meu marido, oremos por nosso filho. Eu não posso. Petrônio controlava as lágrimas que teimavam rolar por sua face. Não pode ou não quer? Insistiu a esposa. Não conheço o dialeto. Então siga com a voz do seu coração. Aurora, me deixe em paz. Petrônio desvencilhou-se rudemente do seu abraço. Saindo às pressas, dirigiu-se para o escritório, onde sozinho se derramou em lágrimas, penalizando-se pela desgraça da sua família e vergonha dos escravos que voluntariamente prestavam-lhe solidariedade, sem o reles entendimento do bem maior que os regia. Petrônio seguiu a recomendação da esposa. O coração que antes lhe servia de escudo se tornou um instrumento miraculoso de comunicação com Deus, sem que o mesmo desconfiasse de tal proeza. E assim acompanhou-os, lançando-se ao chão no mais absoluto desespero da sua alma. Pai eterno, ofereço-te o corpo e o sangue, a alma e a divindade do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para expiar os nossos pecados e os do mundo inteiro. Tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro por sua dolorosa paixão. Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Deus eterno, cuja graça infinita e que os tesouros da compaixão são inesgotáveis, gentilmente nos olham e aumentam sua graça, para que em tempos difíceis não abandonemos a coragem, não de nosso desespero, mas com grande confiança nos submetemos à sua santa vontade, que é amor e graça em si. Amém. Ao findar da oração, o esgotamento físico e emocional, Petrônio adormeceu. Amparada pelos escravos, Aurora expressou seu nervosismo pelo restabelecimento do filho e a sua amargura pelo distanciamento do marido, na crença de que ele não a amasse, igualmente a Miguel, que carecia da sua presença mesmo em desfalecimento. Petrônio nunca sentirá o amor fluir em seu ser, amedronta-me o seu destino. Aurora receava a vida solitária e rancorosa que o marido levaria ao decorrer dos anos, visto que ela tensionasse o abandono do lar, não fazendo, até o respectivo momento, por amor ao filho. Não sofra por precipitação. Senhor é um homem bom, disse o escravo João. Acredita piamente em suas palavras. Aurora obteve o seu silêncio como resposta. Sinhá, descanse um pouco, aconselhou Dona Esméria, notando o seu esmorecimento. Ficarei com Miguel, já a senhora volte ao seu quarto. Edete está sozinha e carece dos seus préstimos. Em sua dor, Aurora pensou no bem-estar do próximo. De fato, Miguel havia sido medicado com as ervas fornecidas por Dona Esméria, porém o seu estado exigia cuidados médicos. Esméria, obedeça a Sinhá, rogou João, ao consecutivamente fitar a sua patroa. Sinhá, descanse agora. Ficarei com o senhorzinho Miguel. Eu prometo que não arredarei os pés daqui enquanto ele não acordar. A Sinhá precisa se fortalecer para auxiliá-lo no que for preciso. Sendo a primeira a se retirar, Aurora pronunciou-se emotivamente na soleira da porta. Que o Senhor Deus os abençoe imensamente pelo bem proporcionado à minha família e, por favor, me perdoe por não retribuí-los com a alforria tão desejada. Capítulo 12.
Os dias se passaram e o clima tenso eclodiu na propriedade Albuquerque. A esperança de que Miguel vença o mal que o sucumbe se torna escassa a cada minuto. Se ao menos ele acordasse, queixou-se Petrônio. Meu marido, não perca sua fé. Deus há de nos mostrar um caminho. Pede-me fé num momento como esse. Ora, Aurora, não me tire do sério. Já me basta os meus problemas. Conteve-se o marido para não iniciar uma discussão. Acaso existem problemas maiores do que a enfermidade do nosso filho? Intrigou-se a esposa, posto que ela tivesse notado a sua mudança repentina de comportamento. O que o aflige, meu marido? O casamento é uma união sacramentada pelo Senhor para que possamos partilhar os bons e os maus momentos. Sem alternativa, Petrônio desabafou. Recorda-se de uma visita no dia em que o nosso filho foi castigado? Sim, eu me recordo. Eu lamento. Utilizei-me de todos os recursos, mas de nada adiantou. Petrônio, elucide-me o que fez, apavorou-se a esposa. Em temor de que, já sancionada a lei que extinguirá a escravidão no Brasil, adquiri um contingente exorbitante de mão de obra, dos quais hipotequei a propriedade pertencente à sua família. Se eu não vender alguns dos nossos escravos, a perderemos. Petrônio, como pôde? A propriedade Jordão é tudo o que restou da minha infância, das lembranças outrora vivenciadas com aqueles que amei. Indignou-se a esposa, não pelo bem material que poderia perder, mas pelo bem sentimental que anelou transferir ao seu herdeiro, neste caso Miguel. Por saber de tal importância em sua vida, que eu venderei os nossos escravos. Aurora, confia em mim. A hipoteca será quitada e a propriedade da sua família reconquistada. Eu confio. Contudo, diga-me, quais dos escravos o senhor meu marido venderá? Não me diga que. Aurora não ousou mencionar. Petrônio atinou a referência da esposa, realizando uma menção positiva com a cabeça. Não, eu imploro, não cometa esse desatino. Edete é somente uma criança. Sabe muito bem a que propósito ela servirá em sua maturidade. Aliás, meu marido porque a comprou. Aurora colocou o caráter do marido à prova, embravecendo. Aurora, eu nunca lhe dei motivos para suspeitar da minha fidelidade. Acha mesmo que eu compraria uma escrava no intento de um prazer ilusório? Quando em meu leito eu possuo uma mulher digna da minha íntegra admiração e respeito. Sem que reparasse, Petrônio atribuiu-lhe um elogio agregado ao sentimento ocultante guardado em seu coração. Em arrependimento, Aurora corou, embora a questão obstinasse em sua mente. Conhecendo a esposa melhor do que ninguém, Petrônio esclareceu os fatos. Comprei a menina na intenção de provocar a ira de Henrique Almeida. Eu juro, Aurora, não houve qualquer intenção além dessa. O feitor, por ele enviado, a teria comprado se eu não interferisse na negociação. Admito a minha crueldade com os escravos, mas nunca me passou pela cabeça deitar com uma mulher que não fosse a minha própria esposa. Acredito em você, meu marido. Em sutil aproximação, Aurora acariciou-lhe a face. A reputação ignóbil de Henrique repercutiu pelo país. Independente da idade, nenhuma escrava escapa das suas garras imundas. De olhos baixos, Petrônio confessou: eu não devo para nenhuma instituição financeira, e sim para Henrique, o meu rival. Sem créditos para aquisição de mão de obra escrava, encontrei nele a solução dos meus problemas. Todavia, ele agiu de má fé, outorgando-me o prazo decorrente de 3 anos para a devolução do dinheiro. De certo, eu conseguiria a somatória com a comercialização da cana-de-açúcar. À vista disso, movido pela ambição, assinei um documento que lhe concederá a posse da propriedade Jordão, se eu não cumprir o acordo. No entanto, ele o rompeu sem qualquer justificativa, pressionando-me na devolução imediata da quantia emprestada. Não tenho saída, a não ser entregar a menina juntamente com os escravos mais sadios da nossa propriedade. Nesse caso, que percamos o patrimônio da minha família no anseio de pouparmos os escravos de novos sofrimentos. Já basta por tudo o que passam em nossa propriedade, disse Aurora para a surpresa do marido. Aurora não sabe o que diz. Deixei-me facilmente enganar. Desde o princípio, Henrique desejava minha ruína. A escravidade é o seu único objetivo, ou meramente um pretexto
por não ter se casado com você. Então, que o brindemos com a menina para que nos deixe definitivamente em paz. Petrônio falava pela razão, conquanto o emocional exprimiu seu ciúme ao também se apiedar do futuro da menina, no conceito equivocado de que deveria manter a sua conduta embrutecida para obter o respeito dos escravos. Petrônio contrariou. Eu resolverei tudo, afinal eu sou o patriarca desta família. Da maneira com que resolverá os negócios da família, ficaremos à mercê dos feitores, resmungou a esposa. Aurora, por favor, eu não desejo uma discussão. O nosso filho permanece no quarto ao lado, não quero que ele nos ouça. Por certo não ouvirá, nem sei se um dia ele acordará. Não diga isso. Onde está a fé mencionada há poucos instantes? Tem razão, meu marido. Apesar disso, pense com carinho na minha proposta. Miguel crê na benignidade do seu coração, portanto, não desaponte. E você, crê no mesmo? Interrogou-a, sentindo uma pequena e insuportável pressão no peito. Gostaria de crer. A sinceridade de Aurora despertou uma profunda tristeza no marido, fazendo-o questionar a si mesmo. Como expressarei benignidade ao próximo, se eu sempre manifestei a malevolência da minha existência? Por muitas vezes, Petrônio perdia-se em pensamentos como esse, arremetido ao passado doloroso de uma rebelião que aniquilou a sua família, tolhendo-o da mudança almejada. De repente, uma forte batida foi conferida na porta do aposento. Entre, ordenou Petrônio. O que deseja, João? No largo sorriso, o escravo comunicou. Senhorzinho Miguel despertou. Enfim, uma boa notícia, exclamou Petrônio em contentamento, porquanto, ao fitar a esposa, a tristeza o cingiu novamente. Aurora correu de encontro ao filho, deixando os dois homens para trás. João, assegura-se deste fato. Senhor, eu e a escrava Esméria testemunhamos o abrir dos seus olhos. Atentando-se ao consternamento do seu senhor, notificou na ânsia de propiciar acalento ao seu coração. O feitor Benjamim avisou-me que o médico da cidade retornará nesta tarde. Eu aconselho que o chame. Benjamim o avisou. Petrônio estranhou a ação do feitor e, antes de ir ao encontro do filho, proferiu em acréscimo. Detenho o meu aval para chamá-lo. Com relação a Benjamim, não comente nada com Aurora. Não quero que se aborreça. Temo uma retaliação pessoal. Na ocasião certa, eu irei à desforra. Senhor Petrônio, tem a minha palavra de que eu nada direi. De comum acordo, ambos se encaminharam para o aposento de Miguel, partilhando de um mesmo segredo. Capítulo 13. Em virtude do unguento preparado por Dona Esméria, Miguel pôde sentir o alívio, ainda que parcial, das feridas que começavam a cicatrizar. Porém, existiam as mais profundas que os preocupavam. Estagnado na porta do aposento, Petrônio receou entrar, pressupondo que a sua presença não seria aprazilmente recebida. Atento às ocorrências que o cingiam, Miguel sentou-se em seu leito contra a vontade da mãe, que lhe fazia companhia, e ao fitar o pai interpelou: "O senhor não entrará?" Eu? Petrônio não soube o que dizer ao filho, tampouco o modo de agir. "Meu pai, aproxime-se, por favor", clamou Miguel. Petrônio adentrou de olhos baixos, em demonstração nítida do seu arrependimento. Defronte ao semblante empalidecido do pai, prosseguiu: "Não guardo mágoas, em recordação de que a sua ordem havia sido para que o feitor me desse 3 chibatadas de leve intensidade, como um pequeno corretivo por minha abordagem inapropriada diante dos escravos. No entanto, não foi isso que sucedeu. Eu recebi 30 chibatadas de máxima intensidade. Não recriminarei por sua desprezível conduta. Naquele instante o Senhor agiu na posição de um senhor de escravos e não de um pai. A minha ordem quase o matou. Petrônio não se eximiu da sua culpa. Benjamim sempre acatou as minhas ordens sem nunca desapontar-me. Por diversas vezes cogitei que em seu distanciamento, após as 3 chibatadas, alguns escravos tivessem se aproveitado da situação para se vingar do filho do seu senhor. Eu precisava da garantia de que ele havia sido o único responsável por sua desgraça. Só não entendo como Jeremias pôde consentir uma barbárie dessa, ele que sempre foi meu braço direito em todas as decisões tomadas. Meu marido,
O Senhor teve a garantia referida na ocasião em que socorremos o nosso filho, desfalecido no tronco com as suas feridas jorrando sangue. Certamente, os escravos não o afrontariam, afinal todos o temem. Aurora usou de franqueza. Mamãe tem razão, não foram os escravos, afirmou Miguel. Eu sempre erro, sobretudo com vocês. Petrônio cerrou os punhos, assegurando-me de que seja, matarei Benjamim agora mesmo. Não, gritou Miguel, Benjamim é um bom homem, ainda que seja um feitor. Não quer que eu execute o verdadeiro culpado? Zonzeou-se Petrônio. Não quero que suje as suas mãos com o sangue de um inocente. Além do mais, eu farei justiça assim que me restabelecer. Miguel não camuflou seu furor. Aurora e o marido se entreolharam sem a nada compreender. Seja objetivo, meu filho. Quem lhe fez mal? Aurora o inquiriu estremecidamente. O homem que o papai deposita sua confiança, enunciou Miguel seguro de si. Jeremias é o culpado. Em sua revolta por ter se deixado enganar, Petrônio esmurrou uma das mobílias. Acalme-se, meu marido. Aurora clamou aos prantos. Como eu poderei me acalmar se todos conspiram contra mim? Lançando o olhar para o escravo João, que se manteve emudecido na soleira da porta, ordenou, traga-me a arma. Meu pai disse que eu farei justiça assim que me restabelecer. Não me trate como uma criança. Preciso tomar as minhas próprias decisões sem me esconder por detrás do Senhor, argumentou Miguel. Não permitirei que cometa uma temeridade dessa. Está fora do seu juízo. Eu não desejo que se iguale a mim. A minha alma já está condenada. Petrônio sensibilizou a todos. Deve-se acautelar, meu marido. Jeremias é um homem extremamente perigoso. Eu não sou a favor de um assassinato, mas se ele desconfiar do seu intento, agirá na surdina e o matará antes que reaja. Apavorou-se a esposa. Mamãe está coberta de razão. Jeremias é um homem ganancioso. Inveja tudo que lhe pertence. Ele nunca denotou apreço por mim. No íntimo, sempre temi uma situação como essa. Desabafou Miguel. Senhor, ouça-os, por favor. Não se indisponha com o capitão do mato, rogou João. Petrônio mirou confusamente e, sem melindres, o questionou. Por que um escravo se preocuparia com a vida do seu senhor? Porque a vida de qualquer ser deve ser amada e respeitada em toda a sua plenitude. Petrônio disfarçou a emoção, voltando ao assunto que os aterrorizava. De momento, manterei a minha discrição. Desde o acontecido, não me dirijo ao feitor. Reduzi o seu salário no intuito de repreendê-lo. Jeremias não suspeitará do que sabemos, até que eu descubra uma solução. Até o meu restabelecimento, persistiu Miguel. Não me apoquente com as suas ideias estapafúrdias. Dona Esmério inteirou da sua condição, não poderá. Petrônio suspendeu rapidamente a sua fala. Termine o que começou, meu marido. O desespero foi tamanho que a Aurora caiu aos prantos. O que todos me escondem? São meras suposições. Ao entardecer, João trará o médico da cidade para diagnosticar o estado do nosso filho. De olhos marejados, revelou em dor. Durante as chibatadas, Miguel foi golpeado por um instrumento cortante. Sem dúvidas por Jeremias. A ferida demorará a cicatrizar. Não é isso, meu marido? Aurora queria se agarrar numa esperança que considerou remota. Aguardemos o médico. Tudo o que sabemos é que Miguel não sente as suas pernas. Petrônio a puxou para si, conferindo-lhe um forte e caloroso abraço. Por que me esconderam? Aurora clamava por uma explicação. Porque a senhora não sofresse junto a mim, disse Miguel sem controlar as lágrimas, ou tão somente a tristeza que o abrigava, para que não sofresse junto a nós, retificou Petrônio. Em exibição do amor paternal, o casal se dirigiu ao filho no almejo de reconfortá-lo. O escravo João se retirou, posto que o momento de união raramente presenciado entre a família devesse ser registrado somente em seus corações. Capítulo 14. Enfim, o médico da cidade surgiu na propriedade Albuquerque. Dr. Guilherme Fernandes era o seu nome. Um homem robusto, de estatura mediana, ombros largos, olhos castanhos e cabelos grisalhos. Em seus aproximados 50 anos de idade, o seu semblante inspirava confiança, embora fosse de pouca conversa.
Doutor, o nosso filho ficará bem. Petrônio segurava firmemente a mão da esposa, no aguardo de um parecer médico. Contemplando-o sem a nada dizer, o doutor atribuiu continuamente aos exames que lhe otorgaria o diagnóstico de Miguel. Doutor, o seu silêncio nos martiriza. Por obséquio, nos profira algo, insistiu Petrônio. Lamento profundamente. O seu filho terá que se conformar, comunicou o médico. Em entendimento, Miguel iniciou um pranto compulsivo. Se conformar com o quê? Que idiotice está a me dizer? Pago-lhe uma pequena fortuna para denotar a sua capacidade médica, portanto, faça o seu trabalho. Petrônio relutou contra o diagnóstico apresentado. Meu marido, não seja rude. O doutor fez o que esteve ao seu alcance. Interferiu Aurora na tentativa de apaziguar os seus nervos, assimilando em dor os dizeres do médico. Não fez o suficiente, esbravejou Petrônio, não aceitando o fato de que o filho ficaria entrevado em seu leito, sendo ele apenas um rapaz cheio de sonhos e esperanças. Senhor Petrônio, todos os conhecimentos e recursos por mim utilizados não farão com que Miguel volte a andar. Tentei de tudo, sinto muito. O médico desviou o olhar na ânsia de guardar os seus pertences pessoais no interior de uma maleta preta. Aurora juntou-se ao filho. Já Petrônio, em sua conduta endurecida, falou ao médico. Se não há mais nada a se fazer, acompanhe-me ao meu escritório. Acertarei o valor da consulta. O senhor não precisa me pagar. Fracassei como médico. O seu filho não mais andará, respondeu cabisbaixo. Finalmente o doutor expressa a sua sensatez. Zombou Petrônio. Que assim seja. Papai, pague o doutor, por favor, rogou Miguel. Perplexo com o pedido do filho, Petrônio não ousou recusar, no conhecimento de que o médico careceria do dinheiro, no mais que ele havia de fato se empenhado. Sem prorrogar, os acertos foram efetivados em seu escritório. Em retorno ao aposento, Petrônio fitou mãe e filho num abraço enternecido. Junte-se a nós, clamou Aurora, percebendo seu semblante entristecido. Papai, eu ficarei bem. Independente do mal que me foi acometido, somos uma família da qual orgulho-me e amo, pronunciou-se Miguel de olhos avermelhados. A declaração inesperada fez com que Petrônio lacrimejasse. Eu não mereço esta família, eu não mereço vocês. Não importava o que dissessem, o remorso consumia paulatinamente, no pensamento de que se não tivesse colocado o filho ao tronco para que lhe fosse dado o corretivo, nada disso teria acontecido. Em sutil aproximação, Petrônio sentou-se ao leito, pasmando-se com o feito de Miguel que lhe enxugava as lágrimas. Sou eu que as devo enxugar, meu filho. Miguel brindou-lhe com um abraço sincero e terno, e aproveitando-se da oportunidade, sussurrou em seu ouvido. Na ocasião oportuna, eu me vingarei de Jeremias. O súbito afastamento de Petrônio gerou a desconfiança da esposa. O que Miguel lhe disse? Não me façam de tola. Os desvarios do nosso filho dissiparão o juízo que ainda lhe resta, bravejou Petrônio. Desvarios, meu pai. Sou eu que ficarei entrevado neste leito, e não o senhor. Portanto, não me julgue para não ser julgado, bradou Miguel. Me afronta agora? Levantou-se Petrônio de punhos cerrados e olhos prescrutador. Eu nunca o afrontaria. Apenas tenho no Senhor o reflexo de que eu deva ser. Afinal, a vida de um negro deve ser comparada à vida de um branco, contanto que seja aniquilada. Miguel aterrorizou os pais. Miguel, não se iguale a mim. Você sempre repudiou a minha conduta com os escravos. O que o fez mudar? A sua condição atual? Petrônio exprimiu a sua indignação. A vida nos muda, meu pai, alegou Miguel. Eu não acredito no que ouço. Os dois homens que eu amo desdenhando da vida alheia, bronqueou Aurora. Miguel, eu nunca esperaria isso de você. Ao invés de se preocupar com seu estado de saúde, se preocupa com uma vingança. Minha mãe, perdoe-me decepcioná-la. Quem me garante que Jeremias não terminará o que começou? A minha vida está em risco. A vida de todos nós está, argumentou Miguel. Petrônio, por que não dispensa Jeremias das suas funções na propriedade? Indagou a esposa na intenção de encontrar uma saída. Enquanto Jeremias se mantiver como meu homem de confiança, não fará.
Sejamos mais astutos do que ele, justificou-se antes de se retirar. Que este assunto esteja encerrado. Tenho algumas pendências a serem resolvidas, voltarei ao entardecer. Deixando o filho aos cuidados da esposa, Petrônio direcionou-se ao quarto de hóspedes, no intuito de que ninguém o encontrasse, nem sequer o perturbasse, e de portas fechadas se pôs a chorar. O temor de que Miguel se transformasse num homem tão perverso quanto ele o mortificou, sendo este um destino que não desejaria o pior dos inimigos. Capítulo 15. Os dias perpassaram e as visitas de Petrônio ao filho se tornaram escassas, para que não houvesse desavenças. Entretanto, a procura de Aurora dirigiu-se ao aposento de Miguel. O que faz aqui? Petrônio deparou-se com Edete, agachada ao chão. Sim, Aurora me pediu para tomar conta de Miguel, respondeu acanhadamente. Atentando-se aos alimentos que, por certo, foram arremessados, Petrônio franziu a testa ao juntar das sobrancelhas. Foi o responsável por essa bagunça? Até quando denotará sua rebeldia? Ignorado pelo filho, que lhe virou o rosto, controlou os ânimos no intento de orientá-lo, mas antes dispensou a menina que recolhia os alimentos. Fique escrava. O meu aposento continua sujo, contestou Miguel. Obedeça-me e retire-se imediatamente. O timbre autoritário de Petrônio sobressaiu-se ao filho, apavorando a menina que correu para o lado externo da casa grande. Quem limpará o meu aposento? Esbravejou Miguel. Ora, quem o sujou que limpe, escarneceu o pai. Quer que eu limpe o meu aposento? Sobressaltou-se Miguel de olhos esbugalhados. Eu não posso me levantar do leito. Deveria ter pensado nas consequências dos seus atos. Se não quiser limpá-lo, eu não me oporei à sua decisão. Contudo, não reclame do mau odor que certamente surgirá. Por que o Senhor age dessa forma comigo? Envergonha-se de um herdeiro inválido? As interrogativas de Miguel atingiram o emocional de Petrônio, que segurou o pranto. Eu nunca me envergonharia de você, só lhe desejo o melhor. E o melhor é subjugar-me às suas vontades? Persistiu Miguel. De modo algum, desde o incidente, deixei de reconhecê-lo. O rapaz, cheio de vitalidade e de coração generoso, desvaneceu com a perda da sua locomoção. Desta vez, foram seus dizeres que atingiram o emocional de Miguel. Enquanto postergar a sua vida em lamúrias, não se permitirá uma melhora, ainda que insignificativa. O doutor sugeriu alguns exercícios que impossibilitarão o atrofiamento muscular. Incumbiu o escravo João que o auxiliasse neste quesito, chegando ao meu conhecimento a sua recusa. Eu não acredito que os exercícios me ajudarão. Ao menos tentou, incitou Petrônio. Miguel baixou a cabeça num balanço negativo, ao seguidamente requisitar. Chame João. Chamarei. No entanto, precisamos limpar esse aposento. Meu pai, eu não consigo me mover, eu juro. Afligiu-se Miguel. Não se preocupe. Ordenarei ao feitor que traga uma escrava da senzala para a realização da tarefa. No mais, eu nunca exigiria isso de você. O senhor me enganou. Abismou-se Miguel. Foi preciso. Petrônio escancarou-lhe um largo sorriso. Obrigado. Miguel reconheceu seus erros, embora considerasse um feito hipócrita do seu pai não seguir os próprios conselhos. Pronunciou sem comoção. Rezarei todos os dias para o Senhor. E por que faria isso? Aturdiu-se Petrônio. Porque o Senhor meu pai tocou o meu coração, e eu desejo fervorosamente que Deus toque o seu. Quanta temeridade! Não há motivos para Deus me tocar. O Senhor demonstrou ser um homem apto a amar. Obstinou-se ao fazer-me enxergar o óbvio. Portanto, nutro a esperança de que um dia consentirá a alforria dos escravos de nossa propriedade. O passado deve ser esquecido e não remexido. Preciso do Senhor do mesmo modo que a mamãe. Escravos livres e remunerados trabalharão com mais afinco no aumento subsequente dos lucros, respeitando por admiração e não por medo. Irrefutável dizer que a enfermidade de Miguel havia transformado o pai, apesar de ainda carregar o sentimento de vingança por Jeremias, do qual aconselhava-se a se abster, e agora por Henrique, que se mantinha em seu encalço. Vejo que recuperou seu juízo, bradou Petrônio, outorgando-lhe um triste informe. Infelizmente,
Os seus sonhos serão desfeitos. Venderei alguns dos escravos para a quitação de dívidas, aliás, quase todos. Para que não houvesse indagações, apressou-se na sua retirada, deixando-o absorto em pensamentos. Capítulo 16. A rebeldia de Miguel minimizou-se em decorrência dos exercícios que lhe devolveram a sensibilidade. Entretanto, a locomoção permanecia inerte. Aurora surpreendeu-se a saber que a mudança do filho havia se originado da sua prosa com o pai, aumentando consideravelmente o amor pelo marido. A pacificidade os envolveria se não fosse a persistência de Henrique Almeida em exigir os escravos da propriedade Albuquerque para a devolução da propriedade Jordão. Henrique era um cidadão português assustadoramente rude, de estatura mediana, olhos e cabelos castanhos escuros, acima do peso e barba cerrada, ao costumeiramente se trajar com o mesmo requinte de Petrônio. Numa visita inesperada de Henrique, a menina Edete correu para o aposento de Miguel, clamando por sua ajuda. Senhorzinho, por favor, não deixe que o novo senhor me leve. Miguel, que havia criado um forte laço de amizade e carinho com a menina, redimindo-se das suas ações passadas, entrou em desespero. Edete, eu não posso fazer nada. Olhe para mim, sou um inválido. O senhorzinho é muito teimoso. O escravo João o aconselhou a treinar a sua caminhada. A menina olhou para o canto do aposento, onde se encontrava um par de muletas. Mesmo que eu consiga me equilibrar sobre as muletas, o que farei? Miguel proferia em lágrimas. Dilacera-me o coração o afastamento dos escravos, sobretudo o seu. De certo eu não serei merecedor do seu perdão, contudo não posso desacatar as ordens de meu pai. Eu sinto a sua mudança e receio que uma afronta coloque tudo a perder. Admito que a sua ambição tenha resultado no desventuroso destino dos escravos. Ingenuamente, a menina se aproximou beijando-lhe a face. Senhorzinho, somos escravos nesta propriedade e seremos em qualquer outra. Eu só não quero partir. Vovó Esméria chora sem parar. Lamento. Miguel baixou o olhar, sem coragem de lhe contar a verdade, na ciência de que os escravos da propriedade Almeida eram punidos por atos banais. Se comparado ao seu pai, Petrônio seria um homem benevolente. Edete. Aurora surgiu repentinamente no aposento do filho. É dada a hora de partir. A menina chorou copiosamente. Porém, antes de se retirar, abraçou fortemente Miguel. Adeus, senhorzinho. Adeus. Eu bem que desejava acompanhá-la, mas Miguel olhou para suas pernas. Me acompanhe em seu coração, porque de lá ninguém me tirará. O enunciar de Edete enrosbeceu o rapaz que não esperava por tamanha demonstração de afeto. Seguindo-a com o olhar, Miguel a viu desaparecer das suas vistas. Edete foi encaminhada por Aurora, que no gesto fraternal segurou-lhe a mão durante o percurso do aposento até o lado externo da casa grande, onde Henrique e o seu marido as aguardavam. Senhor Almeida, aqui está a sua última peça, bradou Petrônio. Por que insiste em me chamar de Almeida, se Henrique é o suficiente? Questionou o feito de apanhar Edete pelo braço e entregar-lhe o documento que devolveria a propriedade Jordão aos seus legítimos donos. Uma troca justa. Uma troca abusiva, senhor Almeida, disse-lhe sarcasticamente. Numa ação desumana, Henrique pediu à menina de se despedir de Dona Esméria e do escravo João, que de longe assinavam-lhe. Petrônio, por favor, deixe Edete se despedir, rogou a esposa. Não posso. A escrava não me pertence mais. Entristeceu-se o marido por não atender à súplica da esposa. Rudemente, Henrique levou a menina para junto dos outros escravos, que acorrentados caminhariam em direção à propriedade Almeida, um trajeto de 6 horas, debaixo de um sol escaldante, sem água e sem comida. Percebendo a aflição da esposa, Petrônio intencionou um abraço, desistindo mediante o chamado insistente do filho. Ambos correram em direção ao aposento de Miguel, flagrando a vermelhidão de sua tez em lágrimas contínuas. Meu filho, que houve? Indagou a mãe. O meu coração dói, respondeu com a voz embargada pela emoção. Chamarei o médico imediatamente, sugestionou o pai, sendo tolhido de prosseguir. Não, meu pai, não é esta dor de que me refiro, é a dor da perda, a dor da saudade, a dor de nada fazer em prol dos meus semelhantes.
Mirando-os, desabafou os seus sentimentos. Outrora, senti em minha pele as torturas dos quais os escravos passam. O que será daqueles que me acompanharam desde o meu nascimento? O que será da pobre Edete nas mãos de um homem inescrupuloso? Temo pela vida de todos e eu aqui entrevado neste leito. Seja forte, meu filho. Tudo se resolverá. É apenas uma questão de tempo. Petrônio não possui argumentos para abrandar-lhe o sofrimento, conquanto abrigou-os em seus braços, para que se sentissem amados e amparados, um gesto raro de se testemunhar. Meu pai, o Senhor contará com a minha ajuda na propriedade. Eu não sei como se dará, mas terá, garantiu Miguel, arquitetando em sua mente a recompra dos escravos. Extremamente orgulhoso do filho, Petrônio conscientizou-se de que haveria de mudar a sua conduta para assegurar a união da família, o seu bem mais precioso, empenhando-se no tratamento amistoso que concederia aos escravos que lhes restavam, sendo eles a prestarem assistência na reestruturação financeira da propriedade. O amor a tudo transforma. Petrônio se agarrou a este conceito, decidido a abandonar as recordações de um passado doloroso em denotação de uma mudança demasiadamente gradual e não impossível. Parte 2. Propriedade Almeida. Capítulo 1. 14 anos decorreram. Infortunadamente, o martírio de Edete havia se iniciado com a sua venda para o senhor Henrique Almeida. O seu nome verdadeiro havia sido alterado para que não fosse localizada por seus antigos senhores, que lhes faziam grandes ofertas. Devido à persistência, os membros da família Albuquerque foram proibidos de pisar em terras Almeida. Na época em que Edete foi levada, Henrique e Jeremias se aliaram. O primeiro porque desejava um capitão do mato de punho forte, incapaz de perdoar as fraquezas dos escravos. O segundo porque suspeitava que os seus antigos patrões soubessem da sua prática contra Miguel, acautelando-se de uma póstera investida que ocasionaria sua morte. Deveras, Petrônio planejou inúmeras emboscadas para capturá-lo, não obtendo êxito em suas ações, e com o transcorrer do tempo deixou de persegui-lo, desistindo da sua vingança, crendo que este tenebroso sentimento não mais habitasse os pensamentos do filho. E assim, a família Albuquerque retornou com as suas vidas, prosperando com o auxílio dos escravos, e até mesmo de Benjamim, que respirou em alívio por não ser mais ameaçado por Jeremias, tampouco ser responsabilizado pelo ataque a Miguel, recebendo a restituição do seu salário, se tornando novo homem de confiança e respeito, não só de Petrônio, mas de toda a família que havia perdido definitivamente o contato com os antigos escravos. A pureza de Edete esvaiu-se no dia em que colocou seus pés na nova propriedade. Todavia, Jeremias só não havia tirado proveito da escrava por temor ao patrão, que a tinha como a sua meretriz pessoal. Edete, que agora se chamava Petúnia, não teve uma vida diferente dos demais escravos, pelo contrário, Henrique sempre lhe exigia o irrealizável na intenção de que não cumprisse com as suas obrigações, a fim de castigá-la, sendo este um sórdido prazer. Os escravos que ali habitavam compadeciam da situação da jovem escrava. Em meio às torturas e dissabores vivenciados, Petúnia preservou a benevolência do seu coração, rogando aos irmãos nativos que se distanciassem para que não sofressem por sua causa, tendo em vista que qualquer ação mal interpretada suscitasse uma punição. Contudo, o seu pedido foi negado e ignorado. A propriedade Almeida mantinha-se com os cafezais, desde o plantio até o ensacamento dos seus grãos, para a venda no comércio exterior. E lá estava ela, a jovem escrava com uma enxada em mãos, preparando as terras para uma nova semeadura. Petúnia, coloque uma faixa em suas mãos, assim não as machucará, porque nunca segue os meus conselhos, preocupou-se o escravo. Sebastião, me perdoe, não faço por mal, sempre me esqueço de protegê-las, replicou por via de um singelo e despretensioso sorriso. Sinceramente, eu não a compreendo. Como mantém o seu carisma perante a forma de vida que nos é imposta? Interrogou o escravo em sua curiosidade. De fato, a vida nos é árdua, entretanto, deixei de lamuriar
na crença indubitável de que Deus seja minha luz e fortaleza para os dias turbulentos, e seja o sentenciador aos que nos torturam. Os olhos da escrava brilharam de emoção. Sem dúvidas, Deus é força superior que nos rege, concordou Sebastião, possuindo a mesma fé inabalável no Senhor. Trabalhem preguiçosos. Jeremias lançou impiedosamente a chibata sobre o lombo do escravo que nada tinha feito, posto que ambos trabalhassem enquanto conversavam. O semblante de Sebastião expressou a sua dor. Os seus olhos marejaram, os seus punhos se fecharam. Diante de tal reação, Petúnia balançou negativamente a sua cabeça, facultando-lhe o entendimento de que não cometesse nenhuma tolice contra o capitão do mato. Baixando o olhar no respiro profundo, Sebastião atribuiu continuidade ao trabalho. A jovem escrava, por sua vez, não pôde fazer, estando os dois sob a mira do capitão do mato. Sebastião havia sido um homem livre, capturado na ilha de Moçambique, no mesmo dia em que Nobuço e Edete foram trazidos no navio negreiro para o Brasil, com o objetivo de serem vendidos no mercado de escravos. Passados alguns meses, fugiu do seu senhor. Ao ser apanhado por Jeremias, que ignorou a sua alegação de que já possuía um dono, brindando seu atual patrão no anseio de receber uma boa recompensa, e recebeu. Do mesmo modo que Edete, Sebastião não era o seu nome, e sim Jamal, que conhecia o passado e agora o presente da jovem escrava. Omitindo a ocorrência, em temor de que a descoberta os afastasse, dado que Henrique não apreciaria o fato do escravo saber a origem fidedigna da jovem. Sebastião servia cerca de 1 ano. Entre segredos, a vida de Petúnia passará por transformações, não imediatas, visto que Deus trabalhasse para a libertação dos seus filhos, intervindo para que fosse sancionada a Lei Áurea, sem olvidarmos de que o tempo de Deus seja diferente do nosso. Capítulo 2. Ao término do dia, os escravos se recolheram na senzala como habitualmente o faziam. Os alimentos ofertados não eram suficientes para saciar a fome, tampouco repor as energias perdidas, restando-lhes dormir sobre a palha do fito, de esquecer o interminável sofrimento. Petúnia notou a inquietação de Sebastião, que sentado gemia. Deixe-me ver o ferimento. Uma chibatada não me derrotará, caçoou o escravo. Sebastião, não seja teimoso, deixe-me ver. A insistência de Petúnio convenceu. Ao cuidadosamente erguer a camisa de Sebastião, a jovem escrava abafou com as mãos o seu grito de espanto. É tão grave assim? Inquiriu a boquiaberto. Se não cuidarmos do ferimento, logo infeccionará. Sobrou-me um pouco de unguento. Deite de bruços enquanto eu o apanharei. A jovem correu em direção de um canto isolado da senzala num rápido retorno. Com destreza, Petúnia passou o preparado de ervas curativas sobre o lombo do escravo, receita aprendida com Dona Esméria. Você não merecia estar entre nós. Comoveu-se Sebastião em face da sua dedicação. Nenhum de nós merecia estar, replicou de voz afável. Agora descanse. O capitão do mato não nos dará trégua no dia de amanhã. Pressuponho que eu não obterei o descanso sugerido. Sebastião sentou-se novamente no intento de encontrar uma posição que atenuasse a sua dor. Petúnia, porque nunca fugiu. Espantada, a jovem engasgou com a própria saliva. Respondeu-lhe numa fala pausada. Eu já pensei nessa hipótese por diversas vezes, desencorajando-me a olhar para trás. Não pude abandonar os nossos irmãos. Muitos dos nossos irmãos não cogitaram em fugir, e se a chance lhes fosse apresentada, argumentou Sebastião na ânsia de compreendê-la. Dentre todos nós, é a que mais sofre. O seu corpo físico não recebe as chibatadas, pois o senhor Henrique a deseja para si. No entanto, as tarefas extenuantes, os confinamentos e as privações de alimentos são constantes. Petúnia corou diante da citação do desejo de Henrique por ela, uma obrigação asquerosa que ela havia de realizar. Dando-se conta da sua indiscrição, Sebastião remediou a situação. Infelizmente, todos nós estamos submissos às determinações do nosso Senhor. Se não o acatarmos, morreremos debaixo da chibata. Diga-me, Sebastião, por que fugiu do seu antigo senhor? Questionou a jovem.
a fim de se desvencilhar dos pensamentos ruins, quase sempre com relação ao Sr. Henrique. Almejava minha liberdade junto aos irmãos que se rebelaram e que hoje se escondem no quilombo. Todavia fracassei em minha tentativa, ao ser capturado pelo capitão do mato. Arrependo-me da fuga. Se eu soubesse que cairia nas mãos de um senhor descomedidamente perverso, me manteria no lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Comigo ocorreu o inverso. Eu não fugi. Entretanto, fui negociada para quitar as dívidas do meu antigo senhor. Recordou-se em lágrimas. Sinto saudades daqueles que me trataram com apreço, até mesmo do meu antigo senhor. Do seu antigo senhor. Sebastião esbugalou os olhos. Petúnia sorriu pelo canto dos lábios, em continuidade. Senhor Petrônio nunca desrespeitou a mim ou a qualquer moça da senzala. Presinto que ele seja um homem bom, deixando-se influenciar por um episódio que o atormentou na infância. Vovó Esméria confidenciou-me que o senhor presenciou o assassinato brutal da sua família pelas mãos dos escravos, carregando o ódio e o rancor em seu coração. Creio que os escravos tenham se rebelado por não suportarem a violência submetida, presumiu Sebastião. Eu creio no mesmo, admitiu a jovem, em novo questionamento. Nunca me disse de onde vem, nem sequer os laços de amizades que deixou. A minha mãe morreu durante a invasão na ilha de Moçambique. Já o meu pai, eu não sei se ainda vive. Ouvi um barulho. Por certo, o capitão do mato, acompanhado de algum capataz, ronda a senzala, para que nenhum escravo fuja durante a madrugada. Sentindo-se coagido, Sebastião inventou um pretexto como forma de não prestar esclarecimento. Sigamos o seu conselho anterior e descansemos. Acreditando no mencionado, Petúnia acomodou-se junto às moças da senzala, temendo a punição de Jeremias, que não gostava de conversas paralelas entre os escravos. Deitada e sonolenta, a jovem escrava cravou os olhos por alguns instantes em Sebastião, que não encontrava uma posição que lhe permitisse repousar, clamando ao Senhor pelo seu restabelecimento, assim como aos dos outros escravos que passavam pelo mesmo tormento. Percebendo a atenção voltada para si, Sebastião se virou para o lado oposto, absorto em pensamentos angustiantes. Como eu revelarei a verdade que me sufoca? Uma mudança de conduta despertará o interesse do Sr. Henrique. Manterei-me em silêncio para que Petúnia não ouse fugir, pelo menos até refazer-me, porquanto o contrário poderá ocorrer, e se Petúnia me odiar. Finalmente, o sono venceu a dor e Sebastião pôde dormir. Capítulo 3. O novo dia raiou. A jovem escrava foi desperta por meio do chamado autoritário do capitão do mato. Acorde, Petúnia. O senhor Henrique deseja sua presença. No rápido bocejo, a escrava esfregou as mãos em seus olhos, levantando-se a seguir. Em passos largos, ambos adentraram a casa grande, deparando-se com Henrique, que os aguardava sentado numa poltrona. Deixe-nos a sós, requisitou Henrique ao capitão do mato. Vendo-se retirar, Henrique se levantou, aproximando-se da jovem que tremia defronte a si, numa enfática enunciação. Ao entardecer, eu receberei uma importante visita. Ordeno que limpe e organize todos os cômodos, se empenhe no preparo do jantar e, sobretudo, esteja formosa para recepcioná-lo junto a mim. Farei tudo como o senhor ordena, replicou Petúnia. O vestido que lhe comprei se encontra em meu aposento. Vá buscá-lo, solicitou de olhar malicioso. Petúnia assimilou a real intenção do seu senhor e, sem contradizê-lo, subiu as escadas que a conduziriam ao seu aposento. E assim, Henrique se apossou da jovem escrava antes do seu desjejum matinal. Após o feito, ordenou rispidamente que saísse do seu aposento, humilhando-a como se ela fosse um reles brinquedo de satisfação sexual. Leve o vestido, advertiu Henrique. Eu a quero impecável na noite de hoje. Portanto, seja pontual e não cometa nenhum deslize. Sem que abrisse, Petúnia apanhou a caixa referida, que continha não só o vestido, como os acessórios que usaria, atinando que ele a exibiria como seu troféu de conquista pessoal diante do convidado, que, até a presente ocasião, era-lhe um completo desconhecido. A jovem escrava agilizou-se na sua retirada,
convicta de que as tarefas do dia lhe seriam desgastantes. Enquanto cumpria as determinações, uma escrava da senzala serviu de jejum ao seu senhor. Ao término, Henrique foi vistoriar o ordenado e, passando os dedos sobre a mobília da sala de estar, ralhou: "Continue imundo. Limpe tudo novamente e esfregue o chão." Controlando-se ao máximo para que não o afrontasse, a escrava reiniciou as tarefas por diversas vezes, enquanto Henrique regozijava em face do seu cansaço. Passada a hora do almoço, Petúnia se mantinha na limpeza, sem ao menos se alimentar, ao repentinamente ouvir o brado ríspido de um Henrique que lhe atacava verbalmente: "Escravo inútil! Além de me proporcionar o mero prazer no leito, não serve para mais nada. Largue isso e vá para a cozinha a fim de iniciar os preparativos para o jantar." Petúnia acatou a sua nova determinação, direcionando-se para a cozinha sem o auxílio de qualquer outra escrava. Chamando por um dos feitores, Henrique ordenou que a vigiassem seus afazeres, no intuito de que não roubasse os alimentos que lhe seriam servidos ao jantar. "Um gole de água, por favor", suplicava Petúnia ao feitor Rodrigo. "Não insista, escrava. Se o senhor Henrique flagrara, seremos os dois castigados", disse o feitor, apiedando-se da jovem, que mal se sustentava em suas pernas. "Quando foi a última vez que se alimentou?" "Ontem, na hora do almoço." "Os escravos da senzala jantaram ontem à noite. Eu os vi com os meus próprios olhos." O feitor franziu a testa sem o entendimento. "Sim, jantaram", concordou a escrava em súbita explanação. "No entanto, os alimentos eram escassos. Desse modo, cedi a minha porção para os irmãos que necessitavam bem mais do que eu." O feitor arregalou os olhos e, estagnando-se na soleira da porta, aconselhou: "Em cima da mesa há uma moringa de água, seja breve." Petúnia encheu um copo de barro ao quase transbordá-lo, ingerindo de uma só vez, e, voltando à sua posição, agradeceu com os olhos marejados: "Serei eternamente grata por sua benevolência." "Deixe disso, é só um pouco de água." Respondeu na sapiência de que para os escravos até a água lhes era controlada. Petúnia retornou aos afazeres. A fome era-lhe excessiva, mas teria que suportar até o seu retorno à senzala, na esperança de que Sebastião lhe guardasse uma porção de alimento. Entediado, o feitor Rodrigo andava de um lado para o outro na cozinha. "O feitor não precisa me vigiar, não roubarei os alimentos." Fitando-o no olhar, indagou: "Não confia em minha palavra pelo fato de ser uma escrava?" "Confio. Entretanto, o senhor Henrique me incumbiu de ficar. Se acaso descumprir a sua ordem, eu serei igualmente punido." Rodrigo expressou seu pavor. "O senhor é diferente dos outros feitores." A fala tênue da jovem o atordoou. "Diferente como?" "Desde a minha chegada na propriedade, nunca ouvi erguer a chibata para um escravo." "Eu creio que isso faça de mim um covarde." O feitor baixou a cabeça. "Isso faz do senhor um homem de nobre coração." A jovem o atordoou novamente. "Por que outorga-me elogios?" Rodrigo desconfiou que por detrás de tanta amabilidade houvesse um desejo escuso. "Almeja algo de mim?" "Não almejo nada. Conheço a minha posição de escrava, como também conheço a sua posição de feitor. Uma única ordem do senhor Henrique: os escravos serão castigados por suas mãos. Todavia isso nunca ocorreu," persistiu a jovem de uma maneira sutil. "Ora, deixe de conversa fiada e volte ao trabalho. Se nunca ocorreu, é porque nunca me foi ordenado." Zangou-se o feitor. "Deixe-me quieto." Petúnia camuflou um sorriso, na segurança de que existissem homens bons disfarçados de maus. Talvez essa fosse uma forma de sobrevivência para se manterem no serviço, posto que ela não conhecesse o passado do feitor Rodrigo para que o julgasse. Horas se passaram, e neste meio tempo, o feitor serviu-se de uma maçã, cortando-a com uma navalha afiada que carregava em seu bolso. "Petúnia!" exclamou, lançando-lhe um pedaço de maçã. Em notável agilidade, a jovem apanhou-a no ar, embasbacando-se com a sua ação. "Feitor, eu não posso." "Coma, antes que alguém a veja," recomendou numa rápida piscadela. Petúnia ingeriu a fruta como se fosse um pedaço suculento de carne. De repente, o feitor se aproximou da jovem, colocando sobre a pia em que estava outros pedaços de maçã. "Precisa se fortalecer.
A jovem o agradeceu por via do olhar. Minutos depois, Henrique adentrou a cozinha. Petúnia, como estão os preparativos para o jantar? Finalizado, senhor. Deixarei o assado em fogo baixo até a hora do convidado chegar. Ótimo. Agora vá se banhar e traje o que lhe dei, ordenou Henrique. E antes de lhe dar as costas, proferiu ao feitor: fique de prontidão. Assim que o convidado adentrar em minha propriedade, avise-me imediatamente. Avisarei, senhor, garantiu Rodrigo. Quem é o convidado misterioso? Inquiriu Petúnia, estando a sós com o feitor. Eu não faço a menor ideia. Rodrigo se encaminhou para a porta que dava acesso aos fundos da casa grande, de onde se avistava a senzala, saindo sem mais nada dizer. Petúnia foi se banhar às margens de um rio, no anseio de se trajar conforme a exigência do seu senhor. Capítulo 4. O vestido de tonalidade bege, cedido a Petúnia, deixava os seus ombros à mostra, porém ela estava deslumbrante, encontrando uma excessiva dificuldade em seu caminhar, visto que não estivesse habituada a calçar sapatos fechados, sobretudo os de salto alto. Avistando-a, Sebastião a interrogou: o que ofereceu ao senhor Henrique para ser presenteada com este vestido? Assim me ofende, replicou com lágrimas no olhar. Desculpe-me, o que sucedeu na casa grande? Por que denota sua tristeza? A jovem explanou o ocorrido e a razão de ser ofertada com o vestido. Senhor Henrique raramente recebe uma visita em sua propriedade. No gesto brusco, o escravo gemeu de dor. Deveria repousar para a cicatrização da ferida. Preocupou-se Petúnia. Os escravos não possuem tais regalias. Trabalhamos feridos e adoentados debaixo das chibatadas dos nossos feitores. Sebastião expôs a realidade dos negros, que tiveram seus direitos violados. Petúnia fechou os olhos num leve zonzear e, agindo por impulso, o escravo assegurou: parece-me que não só sou eu a precisar de um descanso. Sebastião exprimiu a mesma preocupação. Sente algo? Eu ficarei bem. Trabalharei desmedidamente, não me alimentei o suficiente. O que ingeriu no dia de hoje? Alguns pedaços de maçã, ofertados pelo feitor Rodrigo às escondidas, revelou Petúnia. Senhor Henrique a deseja ao seu lado dessa maneira, indignou-se o escravo. Venha até a senzala, guardei uma porção do almoço, logo mais juntarei quando jantar. A jovem escrava cogitou segui-lo, contudo foi tolhida pelo enunciar de Jeremias. Petúnia, o patrão exige a sua presença na casa grande. O olhar da jovem clamava pelo socorro que Sebastião não poderia lhe dar. Sinto muito. O escravo proferiu cabisbaixo. Não sinta. Somos escravos e devemos acatar as determinações dos nossos senhores. Petúnia depositou uma das mãos sobre o queixo de Sebastião, erguendo para que a fitasse no olhar. Prometa-me que não cometerá nenhuma tolice. Da última vez que me ajudou, quase perdeu a vida. Titubeando a fala, o escravo prometeu que não haveria sua interferência. Junto a Jeremias, Petúnia direcionou-se à casa grande, posicionando-se na frente do seu senhor como uma mercadoria. Dispensando o capitão do mato, Henrique Almeida andou ao seu redor, numa silenciosa e minuciosa avaliação dos seus atributos, estremecendo-a. Para minimizar das suas emoções, o silêncio foi quebrado pelo feitor Rodrigo. Senhor Henrique, o convidado adentra os portões principais da propriedade. Henrique gesticulou para que o feitor se retirasse e, mirando a escrava, vociferou: vá para a cozinha e certifique-se de que tudo esteja conforme o solicitado. Petúnia apressou os passos em retirada, numa transpiração gélida que amedrontou-a. Em simulação à sua cordialidade, Henrique dirigiu-se ao convidado. Boa noite. Alegra-me a sua presença em minha propriedade. No entanto, imaginei que viesse acompanhado da sua senhora, no mais que viesse a bordo de uma carruagem. Boa noite, senhor Almeida. Não sou casado. E quanto à carruagem, saiba que a minha montaria é perfeita. Brincou o convidado, entregando as rédeas ao segundo cavaleiro. Senhor Cunha, no telegrama enviado não houve mencionado de que traria um amigo. Henrique estranhou a presença do segundo homem. Não houve, afirmou o convidado. As noites são perigosas. Álvaro é meu homem de confiança, por assim dizer, o meu capataz.
Ele ficará do lado de fora no meu aguardo. Compreendo perfeitamente. Entre sorrisos, Henrique requisitou ao feitor Rodrigo. Cuide de tudo, incluindo os cavalos do senhor Cunha e do homem que o acompanha. Cuidarei, assegurou Rodrigo, encaminhando-os aos fundos da propriedade. Agradeço a sua acolhida calorosa, por certo faremos bons negócios, garantiu Cunha. Assim espero. Estendendo-lhe a mão no forte cumprimento, Henrique o conduziu para o interior da casa grande. Uma belíssima casa, senhor Almeida. Somente um homem de extrema inteligência se torna digno das riquezas conquistadas. O único comentário de enaltecimento que fez com que Cunha ganhasse a sua íntegra confiança. Se iremos tratar de negócios, que seja sem formalidades. Permita-me chamá-lo pelo seu primeiro nome de batismo? Henrique o inquiriu empolgadamente. Certamente, bradou ao propor. Que tal brindarmos aos nossos novos investimentos? Soube que alguns negros se esconderam no interior de Minas Gerais. Podemos surpreendê-los na calada da noite e, assim, angariar uma fortuna com as peças obtidas. Meu caro, a sua ganância assemelha-se à minha, regozijou Henrique, chamando pela escrava por intermédio de uma sineta que se encontrava sobre a mesa. Não demorou para que Petúnia se apresentasse perante os dois senhores. Francisco não conseguiu disfarçar a sua admiração. No feito, não notado por Henrique, que apenas determinou: Petúnia, traga-nos o uísque, temos muito a festejar e a noite só está começando. A jovem serviu-lhes a bebida, ruborizando-se na presença de Francisco, um homem que havia chamado a sua atenção.